Sejam bem-vindos a mais uma aula de literatura aqui com o professor Jordano Valente. E vamos começar a abordar, a teoria literária, vamos começar a ver do que é feita a nossa literatura, ok? Então, sem mais delongas, uma coisa que compõe, que ajuda a entender melhor a literatura, são os gêneros literários, que eles vêm desde a antiguidade, são divididos em 3 grupos: narrativo ou épico, lírico e dramático. Essa divisão partiu dos filósofos da Grécia Antiga, Platão e Aristóteles, quando iniciaram estudos para o questionamento daquilo que representaria o literário e como essa representação seria produzida. Essas 3 classificações básicas fixadas pela tradição englobam inúmeras categorias menores, comumente denominadas subgêneros. Tá? Então nós temos os gêneros e os subgêneros. Os principais estão aqui: narrativo ou épico, lírico e dramático. Então, o narrativo. O que compõe o gênero narrativo? Todo gênero que pertence ao narrativo são histórias. Então, nós temos na literatura um estudo de vários tipos de subgêneros do gênero narrativo, que são o romance, que vem a ser um texto completo, com tempo, espaço e personagens bem definidos de caráter verossímil. Então, o romance vem a ser baseado em algum fato real e alguma experiência daquele autor. Fábula. Texto de caráter fantástico que busca ser inverossímil, não tem nenhuma semelhança com a realidade. As personagens principais são animais ou objetos e a finalidade é transmitir alguma lição de moral, algum tipo de ensinamento ao ser humano. E a fábula normalmente é trabalhada na fase da infância, quando as crianças estão descobrindo a vida, descobrindo valores. E a fábula vem a ser um gênero que vem a ajudar, a ensinar valores aos nossos pequeninos. Epopeia ou épico, uma narrativa feita em versos. É uma história, só que feita em forma de versos. Num longo poema que ressalta os feitos de um herói ou as aventuras de um povo, por isso épico. Normalmente vão ser aventuras de algum personagem ou de algum grupo de pessoas, um povo, numa situação às vezes difícil de lidar. Novela. Texto caracterizado por ser intermediário entre a longevidade do romance e a brevidade do conto. O personagem se caracteriza existencialmente em poucas situações. Como a gente vê na dramaturgia televisiva, como Globo, SBT, Record, que apresentam as suas novelas. Então, não é tão longo como o romance. O romance às vezes se passam séculos, se passam anos e anos. A novela já não tem todo esse tempo, ela é feita em meses. Porém, ela é um pouco mais longa que um conto, que às vezes acontece num único espaço de tempo. Por isso ela fica nesse meio termo. Conto, como eu já disse ainda há pouco, é um texto narrativo breve, também de ficção, geralmente em prosa, ou seja, feito em parágrafos, um texto comum, que conta situações rotineiras, anedotas e até parte do folclore popular de uma região, seja ela qual for, do norte, do sul, sudeste, enfim. Crônica é uma narrativa informal, que não exige muito conhecimento da norma culta da língua portuguesa. Ela é ligada à vida cotidiana, ela cita, ela relata fatos do dia a dia, com uma linguagem coloquial, breve, com um toque de humor e crítica. Isso vem a ser a crônica. Ensaio. Texto literário breve, situado entre o poético e o didático, expondo ideias, críticas e reflexões morais e filosóficas a respeito de certo tema. É menos formal e mais flexível que um tratado. Consiste também na defesa de um ponto de vista pessoal e subjetivo sobre um tema, sem que se paute em formalidades como documentos ou provas empíricas ou dedutivas de caráter científico. Isso daí é mais visto na universidade, tá, galera? Então, não precisa ficar com medo não, que a gente não costuma trabalhar o ensaio
a nível médio, né? Ele é mais visto para graduação e pós-graduação na universidade. O gênero lírico, né, é aquele que se faz na maioria das vezes em versos e explora a musicalidade das palavras. Entretanto, os outros dois gêneros, o narrativo e o dramático, também podem ser escritos dessa forma, embora modernamente prefira-se a prosa, que é o texto em forma de parágrafos. Mas voltando ao texto lírico, né, aqui nós vamos apresentar alguns tipos de textos líricos, né, ou seja, os subgêneros que classificam o gênero lírico. Nós temos a ode, que é um texto de cunho entusiástico e melódico, em geral uma música. Normalmente a ode vem a ser uma música. Hino é um texto de cunho glorificador ou até santificador, ou seja, ele é visto em religiões, né, os hinos, por assim dizer, das músicas gospels, ou um texto de cunho glorificador, normalmente mencionado por pastores e padres. Nós também temos os hinos de países, e que também fazem parte dessa composição textual. Nós temos o tradicional soneto, né, que é um poema composto por 14 versos. E esses 14 versos eles são subdivididos em 4 estrofes. As duas primeiras com 4 versos, ou também chamado 2 quartetos. E as outras 2 divisões são formadas por 3 versos cada uma, ou 2 tercetos. E elas apresentam uma organização de rimas, né? A gente vai ver, não hoje, não nessa aula, a classificação das rimas e como elas podem ser vistas na literatura e analisadas nos poemas. Nós também temos como aprendizado do gênero lírico o haikai ou haiku, que é uma forma de poesia japonesa, sem rima, constituída normalmente por 3 versos na ordem 5-7-5. Quer dizer o quê? A gente vai aprender também em outro momento a dividir um verso de um poema em sílabas poéticas. Isso é uma outra aula que eu vou ensinar isso. E o haikai, ele é aquele que possui uma quantidade certa de sílabas poéticas em cada verso. Como foi dito aqui, ele é composto normalmente de 3 versos, tá? Em que o primeiro tem 5 sílabas poéticas, o segundo 7 sílabas poéticas e o terceiro novamente com 5 sílabas poéticas. Isso não dá muita coisa. 5 sílabas poéticas são umas 2 palavras, 3 palavras no máximo. É a composição de cada verso no haikai. Ok? E agora nós vamos ver alguns exemplos, né, de cada um desses gêneros que eu fui falando aqui. Então, ode. Nós temos esse exemplo aí, ode à paz, né? Vimos que a ode, né, é um texto lírico, né, que trabalha exaltação, né, e repetição de certas palavras. Por exemplo, aqui nós temos a repetição da preposição pela, né? Pelo, pela, pelos, como se fosse uma espécie de refrão, uma espécie de brando, né? Quando você fosse falar. Pela verdade, pelo riso, pela luz, pela beleza, pelas aves que voam no olhar de uma criança, pela limpeza do ventre, pelos atos de pureza, pela alegria, pelo vinho, pela música, pela. Então, essa repetição excessiva, né, que causa até uma certa musicalidade, caracteriza o gênero ode. Nós também, além do pelo, né, nós também temos lá no final, né, os pronomes eu, pronome pessoal do caso reto. Nós temos invocação utilizando interjeições como ó paz, ó benigno, ó santo, ó talismã. Nós temos preposições como com, né? Então, isso tudo é o que vai caracterizar uma ode. O hino que eu falei ainda há pouco, né? Podem ser hinos, às vezes, de estado, de uma nação. E aí nós temos aí o hino do Pará, né? E nós vamos ver aqui, né, algumas repetições nas estrofes. Na primeira estrofe nós temos salve, ó terra de ricas florestas. E na segunda parte, salve, ó terra de rios gigantes. Nós mudamos o final, mas a base do texto é a mesma. E existe um refrão no hino.
Do Brasil, sentinela do norte, a deixar de manter esse brilho, preferimos 1000 vezes a morte. Esse é um trecho, né, a estrofe que vai fazer o refrão do hino do estado do Pará. Soneto, como eu disse ainda há pouco, né, é um poema composto por 2 quartetos, aqui no lado esquerdo a gente pode ver isso, e 2 tercetos aqui no lado direito. Tá? Ao todo são 4 estrofes, cada uma contendo rigorosamente, tá, galera? Isso daí não é uma invenção do Giordano. Todo soneto ele é composto por 14 versos. 14 versos divididos em 2 quartetos, que são os 2 primeiros, e 2 tercetos, que são os 2 últimos parágrafos. Estrofes, desculpe. E aí, como eu disse, né, o soneto ele procura trabalhar musicalidade, né, através das rimas. Veja, escuros, puros, maduros, duros. Fim, mim, assim, ruim. Presa, Teresa, indefesa. Nua, rua, lua. Repararam a musicalidade, né? As rimas que aparecem no soneto? Isso é uma característica própria desse tipo de poema. O haikai, como eu disse, né, é aquele que é composto por 3 versos, normalmente 3 a 5 sílabas poéticas em cada uma. Olha só, eles não trabalham muito com rimas, podem trabalhar, pode, mas não é uma obrigação, não é uma característica nata. O que eu disse é que são poemas bem curtos, bem enxutos, né, que estão relacionados diretamente com coisas à natureza. E aí nós temos a divisão de 3 a 5 sílabas poéticas em cada verso. Vamos ver se você entendeu tudo que a gente passou. Primeira questão. Relacione as colunas de acordo com as obras citadas. Então nós temos aí gênero épico, dramático e lírico. E aí vamos ter aqui na segunda coluna obras, exemplos de obras. Então nós temos Livros e Flores, de Machado de Assis, Édipo Rei e Senhora. Então vamos associar a coluna aqui. Vou dar um tempo para você pensar e fazer aqui. Épico. Qual dessas 3 obras aqui é exemplo de épico? Acertou quem marcou, Édipo Rei. Dramática é aquela que trabalha normalmente uma história, né, em prosa normalmente, um livro de romance, por exemplo. Então acertou quem marcou a obra Senhora. E lírico é aquela que trabalha com poemas, mesmo sendo um livro, mas que é composto por poemas que vêm em musicalidade, como soneto, por exemplo. Não acertou quem escolheu a obra Livros e Flores, de Machado de Assis. Muito bem, galera. Agora vamos a uma coisa mais de produção. Produz um soneto utilizando uma das seguintes palavras-chave. Então, nós temos aqui, 12 palavras, tá? Eu estou pedindo, utilizando uma das seguintes palavras-chave, ou seja, você não precisa escolher um monte. Escolha apenas uma palavra e faça o seu soneto, lembrando, 14 versos, 2 quartetos e 2 tercetos, ok? E a palavra que você escolheu aqui tem que aparecer algum desses 14 versos, ok? Também eu vou querer que vocês produzam um haikai, né? Enfatizando o desmatamento no Brasil. E aí, vocês podem usar também como palavra-chave do seu haikai essas 9 palavras aqui, tá? Não precisa usar todas, pode usar 2, 3 palavras. Isso, como você já sabe, né, o haikai é um texto pequeno, 3 linhas apenas, só de 5 sílabas poéticas, ou seja, não é um texto grande. Então, você pode usar pelo menos 4 dessas palavras para formar o seu haikai. Ok, galera? Nos vemos na próxima. Até mais.